A taxa básica de juros, a Selic, atingiu o menor patamar da história, chegou a 6,75%. O Banco Central fez a redução dos juros por 11 vezes seguidas e o governo comemorou os resultados. Com a Selic mais baixa, a expectativa é de que os juros menores deixem o crédito ainda mais barato, incentivando a produção, o consumo, estimulando a economia, principalmente nesse cenário de crise. O problema é que, apesar dos juros estarem no menor patamar, os bancos continuam cobrando taxas elevadas pelos serviços. Isso acontece porque a diferença entre a taxa Selic e a taxa de juros ao consumidor embute, além do lucro dos bancos e do pagamento operacional de pessoal, do prédio, enfim, embute também a inadimplência. Metade da diferença da taxa Selic para a taxa de juros ao consumidor vem da inadimplência e o risco de inadimplência continua muito elevado. O consumidor já vê o mercado de trabalho melhorar, mas a renda dele ainda não voltou a crescer. Então, os bancos ainda cobram taxas de juros altas para compensar esse risco. Uma pesquisa realizada pelo Procon de São Paulo, por exemplo, identificou uma leve queda na taxa de juros do cheque especial, mas ainda assim ela alcança o patamar de 13,40% ao mês. A ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, anunciou que houve um acúmulo de 295,48% ao ano na taxa do cheque especial. E no terceiro trimestre do ano passado, o lucro de grandes bancos cresceu em 14,6%. A falta de competição entre as instituições financeiras é citada pelos especialistas como um dos principais fatores que fazem com que os bancos mantenham os juros lá em cima. Além disso, você tem a baixa oferta de crédito, então o país tem uma concentração bancária muito grande, então hoje o volume de crédito do país está concentrado em 5 bancos, 80% do crédito está concentrado em 5 bancos, o que então provoca menos competição. Então, menos competição significa custo mais caro de crédito. A inadimplência, que é citada como influenciadora para o aumento da taxa de juros, também teve uma redução, caiu em 3,8% no acumulado do ano. Só que, mesmo assim, as taxas dos bancos continuam altas. A queda da inadimplência em todos os empréstimos aconteceu porque os bancos e as financeiras começaram a dar empréstimos com mais garantias, selecionar melhor o tipo de empréstimo que é dado. Isso fez com que a carteira dos bancos melhorasse e aí a inadimplência, de maneira geral, caísse em relação ao auge da crise. Agora, quando a gente fala da inadimplência dos piores tipos de crédito, que são cartão de crédito e cheque especial, ela permanece muito elevada, justamente porque o banco não tem muito critério. A gente abre uma conta em banco e já tem um cheque especial. Então, a inadimplência continua elevada e, portanto, os juros nesses tipos de crédito continuam altos. A expectativa dos especialistas é de que a taxa Selic permaneça nesse mesmo patamar até o final do ano. Uma análise feita pelo Banco Central já indicou o fim desse ciclo de queda da taxa Selic. Mas para as taxas dos bancos, a esperança é de que elas diminuam mesmo com a estabilização da taxa básica de juros. O consumidor deve esperar quedas adicionais nas taxas de juros que ele recebe na ponta, mesmo que a taxa Selic pare de cair. Isso porque, com a economia melhorando e o mercado de trabalho também ganhando impulso, a renda do consumidor deve voltar a crescer e aí o risco de inadimplência deve cair. E aí as taxas de juros vêm em seguida. Porque a melhora da economia, o risco menor de crédito, provoca uma competição maior para emprestar no sistema financeiro e com o risco menor de crédito, a tendência é que os bancos reduzam a taxa de juros. Então, mesmo com a Selic inalterada, as taxas de juros vão continuar caindo ao consumidor.